Well, hello. Hello, hello, hello! Muito bem, muito bem. Estás bem? Está tudo bem? Está tudo bem, sim, está tudo bem. E contigo? Sim, estamos cá, está tudo bem. Pronto. Um encontro, não, uma saudação entre dois seres humanos, cortesia do Kubrick. Gravada para o vosso prazer auditivo. Circa 2020. Yeah. Aqui temos 2019. 2019, mas, sim, mas é a piada de daqui a muitos anos, quando isto for Exato. visto por uma civilização alienígena. Sim. Achamos que esta interação aconteceu entre dois seres humanos cerca do ano 2020. Tentámos recuperar a gravação o melhor possível. Mas sim. Yeah. Yeah. E vão depois analisar. Este episódio a pente fino. Exatamente. Yeah. E se isto fosse de facto a única coisa que alienígenas no futuro tivessem para entender a espécie humana? Dude, that would be crazy. Yeah. Porque estaríamos todos effed. Sim. Basicamente. Essa hipótese implica que nós morremos todos. Yeah. É verdade. Yeah. Mas, sem mais demoras, vamos já passar para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sara, o que é que tu andaste a ver? Vimos várias coisas. Vimos várias coisas. Yeah, eu vi muitas coisas. Nós ontem vimos o Dark Phoenix. Finalmente vimos o Dark Phoenix, que estreou este ano. Sim. Sim, estreou pai em junho. Sim. Já não me lembro. Sim. Epá. É assim. É mauzinho. Eu adorei o início. É que this is what pisses me off, porque é para mim, um daqueles exemplos de os argumentistas começaram a escrever o filme muito bem e depois alguém lhes disse: parem com isso, vamos mas é despachar esta coisa. E no meio para o fim do filme é uma desgraça, mas mesmo uma desgraça mesmo. Não há nada ali, não há suminho nenhum. É verdade. O filme tem momentos muito contemplativos, muito giros nesse aspecto. No início do filme, como eu disse, os diálogos são bastante bons. Sim. Mas depois, do meio para o fim do filme, os diálogos são péssimos. Nada daquelas personagens... Tipo, as interações mais boring, mais explicativas, mais desprovidas de emoção. Completamente. Jesus Christ, onde é que eles estavam com a cabeça? Yeah. Eia que o filme é mau. Mas, lá está. Há sequências muito boas. Sim. Há sequências fantásticas. Os primeiros 20 minutos do filme têm um ritmo e uma sensação de crescimento, de ansiedade e tensão muito bom. Acho que está muito bem feita. Cresce muito bem a realização, a escrita, as imagens que aparecem estão muito bem. Está tudo muito bem engendrado. Exatamente, mas depois, como tu disseste, começam a aparecer diálogos e interações muito aborrecidas, muito monocórdicas. Cenas inteiras que não estão lá a fazer nada. O ritmo perde-se completamente. A história não faz sentido para lá da premissa. E desenvolve de uma maneira muito... É a coisa mais boring, não sei, desenvolve de uma maneira muito nonsensical e as personagens deixam de ser personagens. As personagens são muito maltratadas nesta história. O professor Xavier, o Xavier, está completamente diferente dos filmes anteriores. Está irreconhecível. Não faz sentido. Eu percebo a volta que eles quiseram dar à personagem e não é uma interpretação estranha, mas a maneira como está exposta e as alterações à personalidade do Xavier são, como tu disseste, nonsensical. Oh my god, o nosso gato está a miar. Está tipo, I hate X-Men! No, I'm kidding. He's like, I agree with you guys. Não, mas, Bobby, anda cá, nós damos-te um cuddlezinho. Mas eu quero dizer uma coisa, que é...
A demonstração neste filme dos poderes das personagens está muito, muito gira. Sim. Eles trabalham em equipa muito bem e todos os poderes deles fazem muito sentido e estão usados de maneira interessante. Concordo. E entertaining. Concordo. As várias sequências de ação durante o filme são a única coisa que fazem com que seja possível ver o filme até ao fim. Quando há sequências habitualmente relativamente curtas, cheias de ação, com pouco diálogo, em que as personagens estão a usar os seus poderes de uma maneira ativa e criativa, esses momentos do filme são muito bons. Parecem storyboards, parecem cenas tiradas diretamente da banda desenhada. Yeah. E essas sequências são muito imaginativas, estão muito divertidas mesmo. Sim. Mas, depois, na maior parte das vezes, imediatamente a isso, tens uma cena muito longa de 5 minutos onde não acontece realmente nada, onde é só cabeça de um ator diz uma coisa, cabeça do outro ator diz uma coisa, volta para o primeiro plano, segundo plano, primeiro plano. É muito básico, é muito... Lá está, o que é que aconteceu? Yeah. Eu pergunto-me o que é que aconteceu, porque o início do filme tem uma complexidade muito interessante, lá está, muito contemplativa, que o resto do filme não tem. Yeah. Parece que eu avalio foi escrito por duas pessoas diferentes, não sei. Yeah. Mas sim, esse foi o X-Men. E deixa-me só terminar isto com um segmento dentro de um segmento. Oh, Inception segmento. Exatamente. O Cubo Geek faz política. Oh! Ok. Portanto, se não gostam de política ou de análise política nestas coisas, voltem. Too bad. Este é o nosso programa, vocês aceitaram. Ainda aqui estão, obrigado por continuarem. Obrigada. Eu acho que o filme tem uma mensagem antifeminista. Eu concordo com isso. Eu concordo. Não é a mensagem mais óbvia do mundo, mas consegue-se perceber perfeitamente que está lá, de certa maneira. Eu acho que foi tipo um engano, tipo, enganámos-nos, e a vilã que é uma pessoa que podia ser traduzida como uma humana feminista. Sim. Ela não sendo uma alienígena, se calhar seria uma humana pela diferença, pela... Mais porque essa personagem, a personagem da Jessica Chastain, que é o antagonista, é a vilã do filme, é o alienígena que veio do espaço para corromper a Jean e levá-la a transformar-se na Dark Phoenix. Possíveis spoilers de X-Men Dark Phoenix. Se é que se importam com o filme, mas sim, spoilers, peço desculpa. Portanto, a personagem da Jessica Chastain é alienígena, vem para corromper a Jean. Vem para se apoderar do poder dela. Para se apoderar do poder dela. E há muitas vezes durante o filme em que explicitamente essa personagem diz: os homens estão... O homem. A humanidade. Eu acho que ela diz especificamente os homens. Sim, ok. Ela diz isso pelo menos uma vez que eu me lembro. É muito... A mensagem dela é muito... Tu podes definir-te para lá do que eles acham de ti, tu tens mais poder, tu podes fazer aquilo que tu quiseres. Basicamente, a alienígena vilã tem essa mensagem de empoderamento. Sim. Da própria personagem da Dark Phoenix. Que é dentro do filme correspondido a essa corrupção, e é uma coisa má. E o que os X-Men, os heróis, estão a fazer é salvar a Jean dessa influência. Sim. Não, tu não podes ser... Tu não podes deixar levar por esta mensagem. Sim. Logo ao início, a personagem da Mystique também diz muito explicitamente: as mulheres estão sempre a salvar os homens, os X-Men deviam chamar-se X-Women. Que é muito ham-fisted. Eu percebo a intenção, mas vão ter de fazer melhor do que isso. Sim. Não é assim que se vê. Não pode ser spelled out dessa maneira. Mas eu gostei da interação dela nesse momento. Eu gosto da interação. A escrita, de um ponto de vista puramente escrita, está mal escrito. Exato, sim. Mas a Mystique também está associada a esse movimento feminista, e quem é que mata a Mystique? A Jean.
E depois a Jean, inclusive, destrói a alienígena. Que é a representação do feminismo. Mais uma vez, um filme com mulheres a lutarem contra mulheres. Which is not a bad thing. Mas é uma limitação. É a perpetuação do mito de que as mulheres têm conflitos entre elas e é sempre assim que elas são mostradas nos filmes. Sim, mas eu tenho esperança que cheguemos a um ponto em que podemos simplesmente fazer isso e nem pensamos duas vezes em relação ao assunto. Absolutamente. However, eu pessoalmente não teria um problema com sendo women against women. Fair enough. Não, woman against woman. Não tenho problema com isso. Fair enough. O meu problema é esse. É as conotações culturais que estão associadas a estas personagens. Exatamente. E que no fim ficamos um bocadinho com o nosso bem e o mal um bocadinho misturados no fim deste filme. Tipo, sim. Mas afinal... O que é que isto estava a tentar dizer? O que é que isto estava a tentar dizer? O que eu acho que o filme está a tentar dizer é que no fim a Jean sacrifica esse chamamento do feminismo em prol da família. Da família dela, e do seu papel na família. Sim. E ela sacrifica-se para proteger a família. Nothing wrong with being part of a family. Sim. Mas quando a escolha é posta de uma maneira assim tão dicotómica, é um bocadinho difícil não ver aqui uma intenção. Sim. Yes. Lá está. São os meus 2 cents sobre... Sim. E lá está. Isto pode ser uma situação que os escritores nem se aperceberam a 100% disto. Honestamente, eu acho que foi mais isso. Eu também acho Eles estavam a tentar fazer alguma coisa e puseram para lá para dentro. Eu acho que isto não é propositado. Eu também acho que não. Mas lá está. Só mostra que há uma responsabilidade em termos de filmmaking. But anyway, isto são divagações. Que mais é que nós andámos a ver? Olha, eu vi especificamente, porque tu já viste. Porque eu já tinha visto. O It 2. É verdade. Fui ver o It 2. Eu sei que tu gostaste do filme. Eu gostei. Eu não consigo dizer que gostei do filme, mas eu estava à espera de muito mais. Lá está, eu fui ver o primeiro filme, porque fizemos o programa sobre os palhaços assassinos, e também porque estava muito entusiasmada sobre este filme, especificamente o cast. O cast do filme estava-me a entusiasmar muito. Mas, no fim das contas, fiquei desapontada com o resultado. Por algum motivo em particular? Sinto que muitas personagens são simplesmente a concha do que elas eram antes, não têm a substância como tinham em miúdos. Certo. Acho que este filme está apegado demasiado no primeiro filme. Está demasiado dependente do primeiro filme. Estou a perceber o que estás a dizer. Não é... Sinto que não é um filme no seu todo. Falta-lhe Precisa do primeiro filme para lhe dar substância, se isso faz sentido. Estou a perceber. E eu gostava uma aventura um bocadinho diferente. Depois, acho que o que era assustador no primeiro filme já não estava tão presente neste filme. Eu estava assustada, eu fico assustada com qualquer filme de terror. Estou sempre tipo... mas não senti o que senti com o primeiro filme. Eu percebo. Em termos de pânico e do próprio Pennywise. Não gostei muito do misticismo no filme. Acho que foi... Eu sei que tu já me disseste, entretanto, que o Stephen King, o livro do Stephen King, é muito neste registro, mais ou menos. Sim. É inspirado. Nesse aspecto, o filme, acho eu, consegue ser relativamente fidedigno ao tom e à bizarria do livro. Para mim, não me convenceu perfeitamente. Eu fiquei um bocadinho desapontada. Acho que não me foi bem explicada a cena toda do culto e do mito e da entidade a chegar à Terra e
o Pennywise é a representação disso, like, I mean, yes, mas gostava de ter visto isso de outra maneira, mostrado de outra maneira. Eu percebo. E não acho que estejas... Não acho que nenhuma dessas observações que tu fizeste esteja errada. Apesar disso, se calhar porque eu sabia para o que é que ia, quando vi o filme, porque já tinha visto o primeiro, pelo menos parte do primeiro, porque tive demasiado medo para continuar a ver. Espera, só viste parte do primeiro? Não, desculpa, não, o original. O filme original dos anos 80. Sim. Tiveste medo para ver o resto? Tive, eu não consegui chegar ao fim do original. Mas agora, recentemente? Quando tinha 12 anos. Quando tinhas 12 anos. Sim. Eu nunca vi. Eu não consegui ver até ao fim. Yeah. Mas por já ter visto isso, ou parte desse filme, sinto que já sabia muito bem o que esperar deste. Portanto, esta diferença de tom e esta dependência da segunda parte para o primeiro, para mim não foram surpresas. Eu já sabia, era disso que eu estava à espera. Esse era o pé de onde eu estava a partir. Era tendo essa estrutura do original. Portanto, se calhar por isso, esses aspectos que tu mencionaste a mim não me afetaram tanto a apreciação do filme. Ok. Mas lá está, tipo, muitas das personagens perderam qualidade para mim, que tinham uma magia específica quando eram miúdos. E agora não foram bem escritas, a evolução delas não foi bem escrita. Concordo, há ali personagens muito flat, mas tens algumas cuja transição está muito bem feita. Sim. A personagem anteriormente protagonizada pelo Finn Wolfhard. E agora é protagonizada pelo Bill Hader. Man, essa personagem está fantástica neste filme. É a minha personagem preferida, for sure. E está muito bem desenvolvida. Sinto é que se esqueceram das outras. Verdade. Provavelmente todas as outras. Eu gostei do amigo dele que é hipocondríaco. Sim. Mas gostei mais dele em criança, muito mais. Esse miúdo é fantástico. Esse miúdo é amazing. Não me lembro do nome desse miúdo, mas ele entra também no Shazam. Sim. É um dos dois miúdos do Shazam. Sim. Fantástico. Eu gosto muito dele. Mas, sim, eu percebo perfeitamente as tuas críticas ao It. Eu gostei da aventura parva. Sim. E da bizarria induzida pela cocaína. Eu gostei disso. Mas sim, tens absolutamente razão nessas críticas que fazes. Só para adicionar aqui, o Jack Dylan Grazer é o miúdo hipocondríaco. Exatamente. É em miúdo no primeiro filme. O It tem alguns exemplos muito engraçados daquilo que nós vamos falar hoje. Apesar do filme, apesar do It ser um filme de terror que passa sempre em esgotos escuros ou mansões escuras, alguns dos momentos mais assustadores do It acontecem quando há luz. E vamos falar disso já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Hello! E hoje eu quero começar por perguntar-te, Sara, se tu tens medo do escuro. Sim. Fala-me sobre o medo do escuro. Eu acho que toda a gente tem medo do escuro, não? Eu definitivamente tenho medo do escuro também, sim. O escuro é... Ok. We're gonna delve deep into this. Let's! Vai-nos parecer mais deep do que é na realidade, mas estamos entusiasmados com o tema. Força! Eu acho que a visão é daqueles sentidos em que nós atribuímos mais a nossa versão de realidade do mundo, se isso faz sentido. Percebo perfeitamente. Acho que a visão é aquele sentido em que podemos rely on Sim.
Se tu fosses a tentar quantificar a percentagem da importância de cada sentido para ti, definitivamente a visão está lá para cima. É o mais importante deles todos. Se calhar a seguir a audição. Audição ou tato? Talvez. Tato também é importante. Point being que o olfato... Há imensa gente que vive sem olfato e... Quer dizer, não é... Cheira a gás. Não. Cheira a gás. True. Quando o cheiro a gás vem... Mas verdade. sim, está mais lá para o... Claramente. Menos situações. Portanto, sim, a visão é definitivamente muito importante para a construção da nossa realidade. Logo, o facto de não estarmos a ver o que está a acontecer, ou não conseguirmos ver bem o que está a acontecer, logo aí já é muito assustador. Porque há qualquer coisa fora da realidade, há qualquer coisa... Qualquer coisa que pode estar a acontecer, mas tu não sabes. O medo do desconhecido. Yeah. O medo do escuro é essencialmente o medo do desconhecido, de não saberes o que é que está ali escondido. Yeah. Não é I'm not afraid of the dark, I'm afraid of what's in the dark. Yeah, that I cannot see. Because it's Exato. so dang dark, So dang dark, so dang dark, so dang dark. so dang dark. Ok. Pronto. Momento Rhett and Link. Vejam o Rhett and Link. So dang dark. So dang dark. Vale A muito. música. É tão bom. Yeah. Buddy System. Eu ainda hoje, se vou à noite procurar, estou com fome, vou ao frigorífico, à cozinha e penso, entro ali todo cheio de coragem, chego ao frigorífico, abro a porta do frigorífico ali numa ilha segura de luz Sim. e depois fecho a porta e corro pela porta. Não sustens a respiração. Sim, tipo, sim. não podes respirar enquanto estás às Yeah, escuras. Tipo, exato. até tipo. E depois, tipo, quando ligas a luz novamente, Exatamente. deitas uma inspiração muito grande. E o medo do escuro é uma coisa muito comum. Quase todas as crianças têm. É normal começar a aparecer depois dos 2 anos. E às vezes prolonga-se até Sempre? à idade... Não, pode tornar-se uma fobia mesmo. Sim. Então, porque é que se nós temos medo do escuro e os filmes de terror todos que nós conhecemos, as coisas passam-se de noite, são em casas assombradas escuras, é em esgotos escuros, é de noite, quando tu não vês o que é que aí vem. E o medo que eles geram vem desse desconhecido. É a cena do Alien. Eles passam o filme inteiro tudo às escuras, porque quanto menos mostrarem do alienígena, mais assustador ele é. Sim. O que é que acontecia se nós invertêssemos isto a 100% e em vez de esconder para meter medo, iluminássemos para meter medo? Midsommar. Exatamente. Aconteceu Igual Midsommar. Exatamente. Nós já tivemos o privilégio de ver o Midsommar mais cedo, porque ele aqui no Reino Unido estreou em maio, junho, talvez. E nós vamos tentar falar do Midsommar sem spoilers, porque nós queremos que vocês vão ver o Midsommar esta semana. Estreia esta semana em Portugal. Portanto, vale a pena irem ver. Fala-me do Midsommar. Antes de falar do Midsommar, quero responder a essa pergunta novamente com a maneira... Se tens visão e consegues ver à luz do dia o que se está a passar, então, para isso meter medo, é preciso ausência de áudio também. Right? Não conseguires ouvir a audição, mas veres uma coisa muito assustadora a acontecer, mas tem que ser uma coisa assustadora. Sim. Isso pode gerar um pânico imenso. Sim. A ausência de som associada à ausência de escuridão, neste caso. Sim. Isso é muito giro, eu não tinha pensado nisso. E quando e isto já apareceu em alguns filmes, agora não me lembro de nenhum exemplo, se calhar Legion é um exemplo. Ali pelo meio tem algum momento em que vemos, mas não ouvimos. Não, desculpa, eu acho que o Midsommar já estreou. O Midsommar estreou a quinta-feira passada. Ok. Peço desculpa. Ok. Estreou-se quinta-feira passada, pessoas. Portanto, vocês já viram o Midsommar. Ou então vão ver esta semana. Ou então vão ver esta semana, mas... Pronto. Sim. Desculpa. Pois. Interrompi-te. Não faz mal. E pronto, era mais ou menos isso. Acho que o Legion faz isso.
de não termos audição, mas Sim. vemos o que é que está a acontecer, especialmente com o Shadow King. E isso é aterrador. Isso é aterrador. É. Isso se... Yeah. Mas eu gosto muito dessa ideia. Vamos manter essa ideia em mente à medida que agora formos vendo exemplos, ver se nos lembramos do som destas cenas e destes momentos que vamos estar aqui a falar. Mas sim, epá, o Midsommar é um filme de terror que está durante o dia, inteiramente durante o dia. Nunca há nenhuma cena escura. Yeah. E eu acho que por causa disso o filme é tão mais desconfortável e inquietante. É mais a cena. Porque há também uma estranheza associada, como não estamos habituados a ver filmes de terror à luz do dia, não é assim tão comum quanto isso. Lá está, é uma nova camada, é um novo nível de assustador. É outro desafiar de expectativas que te é posto em cima daquilo que tu já estás à espera. Sim. Para um filme de terror. E é um desafio em si mesmo, em criar esse creepiness à luz do dia. Exatamente. Não é? Sem ter essa muleta do quanto mais tu escondes, mais uma coisa mete medo. Lá está, o Midsommar faz isso extremamente bem. Não só pelos enquadramentos de câmara, aquilo que tu estavas a dizer, às vezes tu estás a ver coisas a acontecerem ao fundo, à distância, que já percebeste, estás incerta, espera, aquilo é muito bizarro ali atrás, mas há uma personagem em primeiro plano a falar, e é nisso que é suposto tu estares a dirigir a tua atenção enquanto espectador, mas aquilo está a acontecer ao fundo, à luz do dia e sem som. Mais uma vez, porque está a acontecer à distância. Um exemplo onde isso acontece imenso é o Following. Espera, o Following não é o Follows. It Follows. It Follows. Yeah. Lembras-te do It Follows? Exatamente, o It Follows, sim. Portanto, ok. Se algo acontecer creepy num filme e não temos som, isso só pode tornar-se ainda mais creepy do que se tivesse som. E como eu estava a dizer, o It Follows faz isso muito bem. Sim. A maior parte das cenas do filme são à luz do dia. Tu consegues ver perfeitamente aquela pessoa a andar imenso tempo, a aproximar-se, e é a coisa mais assustadora de sempre. Yeah. For sure. É tão perturbador. Yeah. E o facto de estar tão à vista, de ser tão óbvio, e como tu estavas a dizer, ir tanto contra essas expectativas, porque à luz do dia é suposto tu sentir-te seguro. Sim. Todos os filmes de terror que tu viste até agora dizem-te que Ensinaram-te essa premissa. que nas cenas ao escuro é onde tu tens de te preparar para os jump scares, Yeah. e depois quando amanhece e as personagens estão a tomar o seu pequeno almoço e é a luz do dia, sabes, ok, pronto. É uma pausa. É uma pausa. Na carnificina. É uma pausa para eu descansar antes de isto começar a crescer outra vez. E o que estes filmes, como o It Follows e o Midsommar, fazem é pegar também nessa sensação de segurança que já te ensinaram e pôr lá coisas perturbadoras. Yeah. É outro aspecto pelo qual isto funciona. Sem dúvida. Mas sim, dá-me mais exemplos. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum... Olha, o Night of the Living Dead, o primeiro grande filme de zombies, realizado pelo Romero, de 1968, que é um filme a preto e branco, foi outro filme que eu vi provavelmente demasiado cedo e que também me borrei todo a ver o filme. Eu acho que vi este filme com 11 anos. Eu vou falar muito mais deste filme quando nós fizermos um episódio de zombies daqui a umas semanas, portanto não vou alongar muito. Mas o filme é brutalmente assustador. E, apesar do filme se passar todo durante uma noite inteira, portanto, o filme é 99% de noite, a primeira cena do filme, o primeiro ataque de um zombie, é durante o dia. E é horrível. É mais uma cena destas. É um casal de irmãos que estão os dois ao pé... Casal de irmãos? Um homem e uma mulher. Sim.
I heard it as soon as I said it. Yes. Um casal de irmãos. Pronto. Oh dear. Yeah. Anyway. Um homem e uma mulher irmãos. Um homem e uma mulher irmãos estão sobre a campa do pai, estão a visitar a campa do pai e estão a discutir um com o outro. E durante imenso tempo tu vês um velhote a aproximar-se deles muito lentamente, Oh God. a mexer-se de uma maneira um bocado estranha. Oh God. E ele simplesmente morde e come o irmão dela à frente dela. E é assim que começa o... Oh God. E é durante o dia, porque tu estás ali a ver aquilo e... Espera, isto é estranho, isto está aqui mesmo a acontecer. O que é que se está ali a aproximar? Espera, eu já sei que isto vai correr mal. E vai-se aproximando e eles estão de costas para ele, não o veem. Sim. Porque mais uma vez é uma cena em silêncio, não há música durante essa cena que eu me lembro. Ok. E o filme deixa-te imediatamente de pé atrás. Yeah. Para o resto do filme. Oh my God. Sim. E abre com uma cena à luz do dia. É bold. É bold também, especialmente porque o filme chama-se Night of the Living Dead. Exatamente. E começar por uma cena no dia. It's very poetic, yes. No mínimo, é o tipo de coisa que eu gosto de reforçar com isto, que é estes filmes, um filme de série B de zombies de 1968 que gerou todo um género, não foi uma aleatoriedade. Havia imensa arte e imenso pensamento por trás destas coisas. Claro. Não foi só por sorte. Yeah. Por falar em zombies, o 28 Dias Depois, viste esse filme? Eu vi, já não me lembro muito bem, Dal. Pronto, nós vamos deixar esta discussão para o episódio dos zombies, mas o 28 Dias Depois é sobre uma infecção e eles são pessoas que estão infectadas e correm muito depressa em vez de andarem lentamente. E o filme passa-se numa Londres pós-apocalíptica. 28 dias eu lembro-me disso. E o filme passa-se também quase todo de dia. Há uma cena para o fim que é de noite, mas o filme abre durante o dia. E é muito giro começar com isso, porque é a melhor maneira deles te mostrarem a cidade desolada. Se essas primeiras cenas fossem durante a noite, eles não te conseguiam transmitir tanto a sensação da cidade estar vazia. Sim. Exato. E é importante para fazer esse point. Para começar a meter medo, para começar a gerar desconforto. Exato. Estou-me a lembrar também de outro filme de zombies, o I Am Legend, que, although a maior parte dos zombies estão escondidos na escuridão e não podem vir para a luz. Não podem vir para a luz do dia, não podem vir para a luz do sol, porque senão a pele começa a desintegrar-se e a corroer. Mas eu lembro-me de algumas cenas muito boas de terror durante o dia, com essa dinâmica deles ainda estarem escondidos no escuro, na noite, mas a personagem principal, a personagem do Will Smith, está à luz do sol, está na luz, e haver essa junção de problemas e de light and dark muito, muito interessante. Sim. De certa maneira é terror à luz do dia, no escuro. It's weird. Não, mas é... Porque o filme é muito sobre pôr-te a ver da perspectiva dos monstros. É humanizar os monstros. É o objetivo do I Am Legend. Sim. Mas o filme comporta-se como um filme de terror durante o seu tempo todo. Sim. E o que eu acho que eles fazem, o que eles estão a demarcar com muita, muita força é essa dicotomia entre a luz e a escuridão. Sim. E ele não pode sair quando está escuro, eles não podem sair quando está luz. Está a mostrar, está a demarcar aqui muito bem os bons e os maus. Os bons e os maus. É branco e preto, dia e noite. Sim. Para depois reforçar essa humanização. Para essa humanização ser assim tão mais forte. Mas esse uso que tu estavas a dizer entre a luz e a noite, entre a luz e o dia significar uma coisa, representar uma coisa... E estar a acontecer ao mesmo tempo. Sim.
essa junção e esse choque entre as duas coisas, é daí que surge a tensão no filme. É quando eles põem... Eu lembro-me, eu acho que me lembro dessa cena que tu estavas a mencionar, quando ele fugiu dos túneis. Sim. E ele está a vê-los na escuridão e ele está cá fora e quer qualquer coisa. Ele está preso pelo pé ou algo assim, está de cabeça para baixo e os zombies estão à espera que anoiteça, estão ali há montes de tempo à espera, na escuridão, sim. à espera que fique noite para poderem atacar. Mas eu lembro-me, essa cena toda durante o dia é muito assustadora. Tem uma tensão enorme. Eu gosto muito desse filme, pá. Eu sei que há muitas pessoas que não gostam desse filme, mas tenho vontade de vê-lo outra vez. O filme tem imensas coisas boas. Coisas fantásticas. Eu continuo zangado com o fim do filme. Sim. Mas isso a culpa não é do filme. Sim. Não me chateia, to be honest. É daquele tipo de filmes que I made my peace with it. Mas sim, gosto muito desse exemplo para terror giro. à luz do dia. Eu nem sequer tinha esse aqui na minha lista de... Pois, eu também só me lembrei agora à última da hora. De filmes. Vamos ver aqui mais uns. Olha, mas não acabámos por não falar do Midsommar. Vamos falar um bocadinho do Midsommar. Vamos falar mais um bocadinho do Midsommar, então. Pronto. Pessoas que ficaram hanging por causa do Midsommar. É aqui. É aqui que vai acontecer. O que é que podemos dizer que já não dissemos antes noutro episódio? Adorámos o filme. O filme é amazing. É um dos meus filmes de terror preferidos. Não é um filme de terror casual, regular, não é? Lá está, por essa vertente da luz, passa-se a maior parte à luz do dia. E também é um filme que não tem jump scares. Sim. O próprio realizador mencionou que não é algo com que se identifica os jump scares. Portanto, há aqui duas facetas que são novas. Não completamente novas, porque já dissemos mais exemplos, mas algo que não é muito feito. Mas eu acho que nesta situação, ou melhor, os exemplos que nós estamos aqui todos a ver são claramente situações em que era muito, muito intencional o uso da luz. Mas eu acho que nenhum dos exemplos que nós vamos aqui falar hoje, esses momentos de terror à luz são os principais do filme. Podem até ser os momentos mais icónicos, podem ser os sustos de que tu mais te lembras, mas nunca são a maioria do filme. Este é literalmente todo Absolutamente. Durante o dia. Isso... tens algumas cenas à noite, mas as cenas mais importantes, as cenas mais horríficas acontecem durante o dia. Sim. Basicamente porque a ideia do filme, e é giríssimo, e o facto pelo qual não vemos muita escuridão, é que como eles estão na Suécia, não é? Sim, acho que sim. Ou Switzerland? Não é Switzerland, é Suécia, ou Dinamarca, ou Noruega. Noruega, talvez. É um destes, ou Suécia. Anyway, é um festival nórdico passado no verão, e o realizador inspirou-se muito e fez imensa investigação para este filme. Mas como, por causa da latitude de um país nórdico, os verões deles têm quê? 3 horas por noite, menos? Às vezes têm dias inteiros que são dias à luz do dia sem verem a noite. Sim, exatamente. Por causa a partir de determinada latitude, o sol pode nunca se pôr durante uma semana ou duas no pico do verão. Para países dentro acima dessa latitude. Sim. Portanto, é um dispositivo muito giro e, não é? Perfeitamente ligado à história, que funciona muito bem para representar, não é? Terror à luz do dia. É talvez a expressão máxima do terror à luz do dia. Mas sim, é muito esse contraste. Como tu estavas a dizer, o realismo
e a legitimidade da investigação do Midsommar, o facto de que tudo aquilo, por estar muito bem investigado, é muito credível. Tu olhas para aquilo e pensas mesmo, isto é perfeitamente legítimo. Sim, este culto poderia existir. Isto podia ser um documentário. Sim. Nada ali não há nada ali que não seja plausível. Sim. E essa credibilidade, essa plausibilidade à luz do dia, onde tu não estás à espera que nada te surpreenda, é ali intencional para depois ser contrastada com coisas muito estranhas e muito desconfortáveis, e tu ficaste a sentir ainda mais desconfortável porque todos os teus outros instintos dizem-te que não, agora as coisas podiam estar, em princípio está tudo bem porque estamos à luz do dia. E também acho que outra vertente disto é a personagem principal, a rapariga, a namorada, ela está a lutar com imensas coisas dentro dela. Ela está a lutar com uma darkness enorme dentro dela. Sim. O facto dela estar inserida neste movimento só contrasta ainda mais. Sim. Só põe ainda mais vulnerável e mais exposta às pessoas perceberem o que é que se está a passar dentro dela. E o arco narrativo da personagem dela é exatamente esse. No fim do filme ela tem uma grande catarse. Não vamos dar spoilers para Midsommar, já demos spoilers para Midsommar. Já provavelmente demos. Oh my god. Spoilers para tudo, pessoas, olha. nós somos uns incompetentes. No fim, a catarse final dela é literalmente a morte de todas as pessoas na vida dela que lhe faziam mal, numa pira em chamas. Sim. No pico do verão, com ela coberta de flores coloridas. Quer dizer, é um contraste, ou melhor, é uma celebração da vida dela e da libertação dela, contraposta com essa violência extrema que está ali a acontecer no meio de tudo. Mas tu ficas feliz no fim do filme. Sim, eu fiquei contente. Bué feliz. É tão estranho. Nós gostamos de filmes muito what the hell. Yeah. Mas sim, eu fiquei particularmente feliz e empowered no fim do filme. Há outro filme que usa exatamente mais ou menos este género de imagery, que é o Wicker Man. Sim. Que é um clássico. Acho que já houve 2 filmes. O original é de 73 e houve outro mais recentemente com o Nicolas Cage. Sim, esse foi o que eu vi. Este também é uma história de um culto pagão que sacrifica pessoas em piras em chamas. Yeah. E mais uma vez, as principais cenas de terror do filme, ou o culminar do filme, é à luz do dia. Yeah. É muito bom. Olha, eu vi aí mencionado. Vamos passar para séries. Já falámos um bocadinho sobre filmes. Já mencionámos uma série ou outra. Mas Lost, tinhas aqui como exemplo Lost. Exatamente. E é um bom exemplo, sem dúvida, de terror à luz do dia. Não é necessariamente terror tipo super assustador, mas é um nod a isso, sem dúvida. O Smoke Monster. O Smoke Monster, sim. O Smoke Monster, na maior parte das vezes, eu lembro-me dele aparecer durante o dia. A maior parte das cenas em que eu tenho em mente é durante o dia. E a montagem dos episódios estava muito gira quando o Smoke Monster aparecia. Era sempre uma tensão grande quando víamos as personagens escondidas entre, sei lá, lianas e coisas assim, e estavas à espera se essa pessoa ia finalmente ser levada ou não. Sim. Porque era, pronto, a ideia recorrente da série. E é um pormenorzinho giro. Mas para ti, que te viste muito mais de Lost do que eu e pensaste muito mais em Lost do que eu, achas que a eficácia, ou melhor, o uso do Smoke Monster
O facto deles o mostrarem porquê de dia e não de noite? Porque será que eles tomaram essa decisão? Porque precisas de ver o fumo também. Sim, portanto, considerações técnicas também é frequentemente um motivo para isto acontecer. Ou melhor, para se decidir filmar uma coisa à luz do dia. Sim, eu acho que era muito para contrapor aquele ponto que já fizeste neste episódio, que foi para te dizer, não, estas pessoas não estão safe, não estão à vontade durante o dia. Sim. Há esta camada de problema, há este vilão / antagonista, força, que pode vir e levá-los e matá-los. Mesmo durante o dia. Durante o dia, sim. Não podem descansar nunca. Exatamente. Eu acho que, sim, percebo o que tu estás a dizer, acho que faz muito sentido, porque, como tu estavas a dizer, Lost não é propriamente uma série de terror, mas é uma série de incerteza e de insegurança. Suspense, sim. E muito do que nós estamos a ver aqui nestes padrões é que o uso da luz nestas circunstâncias, fazer uma cena de terror à luz do dia, é mais para gerar insegurança e desconforto do que para te gerar medo do desconhecido, do que para te gerar medo propriamente, ou terror. Sim. Lá Concordo. está. Porque com cenas ao escuro tu podes apelar ao medo do desconhecido. À luz do dia isso é mais difícil, portanto o efeito costuma ser mais de creepiness, de insegurança, de desconforto. Sim, de uma tensão. Exato. Bem feita a partir de todos os elementos disponíveis. Mas sim, acho que é um fair assessment dizer isso. O Jaws. Sim. Com... Não ia funcionar, não é? Exato. Não ia funcionar. Se bem que uma cena ou outra... O filme é giro porque a primeira cena, o primeiro ataque é durante a noite. Ok. Que é bom. Que é bom para começar. Lá está, o contrário do outro filme, do Night of the Exatamente. Living Dead. Mas o objetivo, e o Jaws é muito intencionalmente sobre subversão de expectativas e tirar-te o tapete de debaixo dos pés. O filme começa com e o Jaws é um filme de terror, é um filme de monstros. Começa com o monstro a atacar a miúda à noite sem ser visto. Com a música... Começa isso. Essa primeira cena, a rapariga a ser comida pelo monstro à noite, quando se afasta dos amigos, é como começam todos os filmes de terror. Desconhecido. Sim. Mas é o desconhecido. Sim. Mas, à medida que o filme avança, e eu não me lembro se este é, se é o segundo ataque do tubarão, se é o terceiro, eu acho que é o segundo, é quando ele come um miúdo no meio da praia. E é num dia de praia lindíssimo, com o sol a brilhar e o Chief Brody ali sentado a olhar para a praia, e de repente um miúdo começa a ser atacado a meio do dia. Yeah. E isto gera, dentro da narrativa, faz com que as pessoas finalmente se apercebam do problema e haja motins e as pessoas vão ao Presidente da Câmara exigir que ele faça alguma coisa. Mas também, para o espectador, diz: epá, eu estou habituado a que durante o dia as coisas corram bem. Portanto, Sim. é outra maneira pela qual o filme... Ou melhor, é uma das maneiras pela qual o filme te começa a tirar o tapete de debaixo dos pés. Sim. A melhor do filme é a cena da música. Isto era para um episódio diferente só sobre estes efeitos de música, mas só para... O que ele te obriga a associar a cada vez que o tubarão aparece, ou não aparece. Nunca vês o tubarão, mas ouves sempre a música. A primeira vez que o tubarão aparece, não há música. Aparece de repente e eles não te prepararam. E é outra maneira do filme te ensinar. Houve estas coisas que nós te andamos a ensinar. É tudo mentira. É tudo mentira. Não confies nisto. Não, mas é bom porque assim não estás mesmo à espera. Mas nunca me tinha lembrado de que... E essa é a mais óbvia da música. Mas nunca me tinha lembrado do uso do terror à luz do dia no Jaws para atingir o mesmo efeito. It's good. It is. It's good. Ganda Spielberg. Yeah. Spielberg. Eu sei, Yeah. mas neste género de coisas... Sim. Ele é um ótimo realizador, for sure. É mesmo só
no meu caso, é mesmo mais questão de gosto do que outra coisa. Lembras-te do Annihilation? Lembro-me, sim, sim. O filme de ficção científica Com a Natalie Portman. com a Natalie Portman na Netflix. Tessa Thompson. Yeah. Foi um filme um bocado... É muito. Assim, é muito. É um bocado tipo... Não sei se estou entretida, se estou a gostar do que estou a ver. É tipo... Né? Yeah. Não sei se estou bored, se estou a perceber o que é que está a passar. Eu de certeza que não percebi o que é que estava a passar no filme, mas acho que isso é intencional, porque eu li o livro e o livro também é incompreensível. Mas o filme tenta não sei bem até que ponto é que tem sucesso ou não, mas tenta criar muito desconforto e muita bizarria. E não se, what the fuck is going on here? Sim, e o ambiente à volta é um ambiente muito colorido, muito interessante, com muitas texturas e isso tudo. Yeah. E isso é preciso ver-se durante o dia. Eu lembro-me que havia uns padrões das cores a mexerem-se que era estilo LSD. Sim, sim. Estilo as alucinações do LSD. Sim, sim, sim. Com imensa luz para te gerar... Uau, o que é que se está a passar aqui? Isto não é normal. A luz não é normal. Yeah. E é esta sensação de a luz não é normal. Yeah. Que é uma ideia muito engraçada de meter... Uma sensação muito engraçada de meter na cabeça do espectador. De criar-te desconforto só através da maneira como a luz é representada, porque aquela luz nesse filme é uma luz diferente. Não é uma luz agradável. Não. É uma luz vermelha, arrisco a dizer. Às vezes é demasiado branca, parece quase uma luz elétrica. Sim. Durante o dia. Sim. É uma luz desconfortável. Yeah. Sim, isso é um bom ponto. Por acaso só estou a pensar nisso agora. É como se eles tivessem dito ao diretor de fotografia: olha, estraga isto tudo, ou melhor, exagera imenso. Yeah. Mais exemplos. Olha, gostei do teu exemplo aí do The Birds. O The Birds, sim. Se quisermos ser clássicos, onde é que ele está? Queremos ser clássicos, sim. Por que não ser clássicos? Clássico de terror do Hitchcock, 1963. Sim. E esse é um dos que funciona muito bem por ser à luz do dia também. Porque a quantidade de pássaros que vêm atrás das pessoas só consegues ver a dimensão e só é assustador em números. Sim. Porque é em números, porque são imensos. E esse efeito à noite não teria o mesmo impacto. Portanto, é um bom exemplo de histórias que estão mesmo a usar como canadiana este dispositivo da luz. E o facto de estar de dia. Mais do que... Acho que, sobretudo no exemplo do The Birds, não, é mais do que uma canadiana, é uma parte integral da narrativa portanto, da narrativa tiras imagem, da imagem tiras sensação. Portanto, o facto de ser de luz, o facto de estar de dia, está em todas as partes da concepção disto. Sim. Foi integral à construção do filme. Sim. Yeah, for sure. Os pássaros estão acordados durante o dia. Sim, exatamente. Depois há cenas icónicas, por exemplo, o filme da Carrie, outro clássico de terror de 76. Aquela cena que é a cena que toda a gente se lembra da Carrie, que é quando ela põe o braço de fora da campa dela, mesmo na última cena do filme. Yeah. Eles dão-te essa sensação de falsa segurança porque essa cena é de dia. Yeah. Portanto, um dos sustos mais memoráveis da Carrie do filme Carrie é durante o dia. Este filme é tão giro. O The Host. Lembras-te deste filme coreano? Acho que sim. Do John Woo Bong.
Eu não me lembro, é um filme de terror de monstros muito giro. O filme é coreano, tem um humor muito, muito, muito próprio. Mas o filme começa de uma maneira muito bizarra, com um monstro simplesmente sai do rio, começa a comer pessoas, não há quase preâmbulo nenhum, isto acontece aos primeiros 10 minutos e só vai ficando mais estranho a partir daí. E o filme é todo dia. Yeah. Não há nenhum jumpscare à noite que eu me lembre. E o filme é tão invulgar por causa disso. Não, acho que foi definitivamente uma escolha intencional. Não, é difícil nesse filme interpretar qual é exatamente o efeito que era pretendido, mas o filme é tão giro e funciona muito porque é por causa da luz. A luz é tão boa nesse filme. Yeah. Eu tenho outro exemplo. Diz. O Death Proof, acho que é um bom exemplo. Sim. O Death Proof, todas as cenas são durante o dia, right? Não. Quando ele mata a rapariga no carro... a primeira das... Sim. É de noite. True. Mas o resto do filme é durante o dia. O resto do filme é durante o dia, sim. E é giro, porque é um contraste novamente. É durante o dia, as personagens todas estão bem iluminadas, mas quando ele aparece e o carro dele é escuro, sim. Ele está sempre assim meio escondido, sim. Assim sombrio, lurking in the shadows, mas é de facto dia e ele está exposto, mas ele esconde-se bem. É uma situação em que o vilão esconde-se bem, I guess. Outro filme que isso me faz lembrar, que é outro filme que eu acho que já estou farto de falar, é o Duelo do... Este se calhar é um filme que sou eu. Eu não sei. O Duelo é um filme é o primeiro filme do Steven Spielberg. É de 1971. E o filme só tem uma personagem que é um gajo que está num carro no meio do deserto americano e está a ser perseguido por um caminhão gigante. Sim. É só isso o filme. É o homem a ser perseguido durante 90 minutos. Right. Mas o filme passa-se todo durante o dia também. Aquilo passa-se durante o período de um dia. E o filme tem tanta tensão, tem tanto suspense, às vezes torna-se irrespirável. E é tudo durante o dia. Sim. Que, mais uma vez, não é o que se esperaria para um filme de terror e tensão. Portanto, props para o meu My Boy Spielberg. Yeah, boy. Temos algumas cenas de terror à luz do dia na saga de Lord of the Rings. É verdade! Temos na Fellowship of the Ring, a Irmandade do Anel, há uma perseguição em campos de trigo, se não me engano, de corn, maybe. Eu acho que era isso. Não, Open Fields. Não, é a princesa. Sim, Arwen. A Arwen a levar o Frodo dos Nazgûl. Sim, sorry, estou a confundir as minhas cenas, mas acho que também havia outra, mas esta não é tão importante. Dos Nazgûl, essa perseguição por cavalo lindíssima e super assustadora. Mas mais ainda do que isso, a cena quando o Nazgûl está a debruçar-se por cima dos hobbits, quando eles estão escondidos debaixo da raiz da árvore. Também. É um dos primeiros momentos de terror do filme, se não mesmo o primeiro. Ou talvez não. Não, antes disso já há a cena com o Gandalf. Yeah. E o Bilbo. Yeah. Quando... Essa cena é muito boa. Yeah. Yeah. Temos que rever. Temos de falar de Senhor dos Anéis. Este Natal. Olha, nas Duas Torres, sim. Aquele momento em que o Frodo cai para dentro daquele marsh, ele está a seguir o Sam e o Smeagol. Já sei, sim. E isso é passado durante o dia. Sim, onde foi o local de uma grande batalha e aquilo está cheio dos corpos dos elfos e dos humanos e dos orcos. E eles vêem-se debaixo da... isso no livro é tão bom. Essa descrição no livro é tão forte. Nice. O Frodo sente-se hipnotizado pelas caras dos mortos debaixo d'água. Sim.
Quase pelas souls deles. Pá, e essa cena está tão bem iluminada porque é uma espécie de neblina durante o dia. Sim. A luz é tão estranha. Porque atmosférico, Sim. com marchas, com pântanos, costuma haver nevoeiro. Sim. Portanto, é o que torna essa cena sombria, o nevoeiro. Pois é. Senão seria completamente à luz do dia e não teria o mesmo impacto. Mas, mais uma vez, uma manipulação da luz. Temos também o Shining. Pois é, o Shining. O Shining não é necessariamente durante o dia, mas é sempre em cenas muito bem iluminadas. Aliás, o Shining está brutalmente bem iluminado. Completamente. O Stanley Kubrick é o deus da luz. Exato. Nos filmes, portanto, ele sabe o que está a fazer. E acho que, não sei, mais algum exemplo final que queiras dar? Há muitos, mas o Tremors. O Tremors é tão giro. O Tremors é, sério, tipo, eu tinha tanto medo do Tremors. O Tremors mas é literalmente todo passado à luz do dia e é aterrador. Mas continua a jogar com não vemos a threat sempre. Sim. Está debaixo da terra. Portanto, eles podem jogar com a luz do dia muito bem. Sim. Ele não está lá. They have their cake and they eat it too. Basicamente. Tão giro. Pois é, nunca tinha pensado nisso. É um exemplo fixe. O Resident Evil... Os filmes do Resident Evil são sobretudo à luz do dia, sobretudo o Resident Evil Extinction, por exemplo. A cena do North by Northwest, falando outra vez do Hitchcock. Yes. Já estamos aqui a raspar o fundo do barril por ideias. Mas acho que aprendemos algumas coisas, maybe. Talvez. Aprendemos nós com a nossa conversa. Não sei, podemos estar completamente errados. Mas analisámos. Tentámos, pelo menos. Tentámos analisar. Exatamente. Digam-nos nos comentários se isto foi só um exercício onanístico em pretenciosismo. Ou se... Isso é um... Isso é sempre. Sim. É logo o disclaimer que já está subentendido. É justo. Pessoas? Digam-nos então se fomos muito pretenciosos ou não. Se calhar não fomos o suficiente neste. Talvez. Porque eu sinto que muitas das situações nós simplesmente só dissemos está a luz, está de dia, mas também está escuro. É verdade. Mas era o tema, basicamente isso. Foi para onde o tema nos levou, portanto. É verdade. Digam-nos nos comentários, como sempre, o que é que acharam, que exemplos é que nós nos esquecemos. Não, sigam-nos no Instagram, estamos sempre lá a pôr coisas, estamos a fazer stories. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Tchau, pessoas! Fiquem bem e até à próxima. Bye!